A paz do Senhor, meus irmãos. Eu fiz aqui uma pequena modificação na unidade 2. Eu coloquei aqui o vocábulo Bíblia, materiais usados na composição da Bíblia e formatos usados na composição da Bíblia, certo? Então fiz aqui no conteúdo programático do curso, na unidade 2, eu fiz essa alteração. Então vamos para a aula. O vocábulo Bíblia. Esse vocábulo, ele não se encontra no texto das Sagradas Escrituras. Se você for procurar de Gênesis Apocalipse, você não vai encontrar a palavra Bíblia lá. Mas ela está apenas na capa, né? Aí você poderia se fazer a pergunta: então de onde vem essa palavra, né? Se não está escrita nos livros, nos 66 livros, de onde ela vem? Qual a origem dela? Então essa palavra Bíblia, ela é derivada do nome que os gregos davam à folha de papiro, que era chamado de biblos, certo? Mas antes de falar do biblos, vamos falar do papiro. O papiro era uma planta ribeirinha, certo? Que crescia próximo às margens, na verdade nas margens dos rios, ok? E eles tiravam a entrecasca dessa planta, prensavam umas às outras, colocavam para secar, de forma a ter uma consistência de uma folha, ok? Então uma folha de papiro tinha o nome de biblos. Então o que era biblos? Uma folha de papiro, certo? Agora quando eu tinha um conjunto de folhas de papiro, que ali já se dava a ideia de um livro, certo? Ali no caso um rolo. Os gregos eles chamavam esse rolo, né, esse livro, de biblion, ok? Então o papiro é a planta, né, a matéria-prima que era utilizada para escrita. E esse papiro você extraía a entrecasca, prensava umas das outras, colocava para secar, você tinha a consistência de uma folha. Esta folha de papiro se chamava biblos. Ao conjunto de biblos, ou seja, ao rolo de biblos, ao rolo de folhas, certo? Nós temos o que a gente chama de biblion, ou seja, um livro. Um livro é formado por várias folhas, correto? Cada folha daquela é biblos. O conjunto de biblos, o conjunto dessas folhas, você tem um livro. Aqui nós chamamos de biblion. E quando você tem vários quando você tem vários bibliões, você tem a Bíblia, ok? Você tem a Bíblia, que é o conjunto de vários livros. Muito bem. Agora, quem utilizou o nome Bíblia pela primeira vez? Foi João Crisóstomo, certo? Não, João Crisóstomo, no 4º século. Ele foi o primeiro a utilizar essa palavra, a Bíblia, como se referindo às Sagradas Escrituras. Então, João Crisóstomo foi o primeiro, certo? Que utilizou a palavra Bíblia para se referir à coleção de livros sagrados, ok? Por quê? Porque naquela época, se você chegasse numa biblioteca e pedisse, eu quero uma Bíblia, eles iam te perguntar qual. Podia ser uma Bíblia de astronomia, poderia ser uma Bíblia, enfim, de outros assuntos que não fossem assuntos correspondentes aos 66 livros. Então, ele tinha que especificar, ele chegava e dizia, eu quero a Bíblia Sagrada, certo? Dos livros sagrados. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Então, você tem vários bibliões, a coleção de vários bibliões, você tem a Bíblia, ok? Com a invenção do papel, desapareceram os rolos. E a palavra biblos deu origem a livro, né? Como se vê na biblioteca. Isso aí foi com o tempo, tá certo? Mas inicialmente, biblos era chamado a folha do papel, a folha do papiro. A folha do papiro era chamada de biblos originalmente. Com o tempo, depois que surgiu o papel, aí acabou se associando biblos a livro. Devido às escrituras formarem uma unidade perfeita, a palavra Bíblia, sendo um plural, como acabamos de ver, passou a ser singular, significando o livro, ou seja, o livro dos livros, né? A gente chama assim o livro sagrado, o livro por excelência. Então,
Por quê? Porque, como a gente já viu, a Bíblia, ela possui uma harmonia perfeita, não há contradições, tá certo? Como livro divino, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, ok? Por quê? Porque Deus se revelou para nós de forma especial por intermédio de Cristo e por intermédio da sua palavra. Lembrando que Cristo é divino humano e assim também a sua palavra é divina humana. Ok? A revelação especial de Deus para o homem. É a Bíblia Sagrada. Os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesma, né, são os nomes canônicos. Os nomes que têm escritos na própria palavra de Deus a respeito dela mesma. Escritura, nós temos lá em Mateus 21:42, disse de Jesus: nunca leste nas Escrituras? Nunca leste nas Escrituras. Não quer dizer Escritura. Nós temos aqui a Bíblia falando dela mesma, né? Jesus citando, chamando ela de Escrituras. Os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesma, isto é, nomes canônicos, são: o que mais? Continuando, além das Escrituras, nós temos Santas Escrituras. Nós temos Romanos capítulo 1, versículo 2, que diz que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, primeiro a gente viu que a Bíblia se autodenomina Escritura. Segundo, denomina Santas Escrituras. Terceiro, livro do Senhor. Isaías 64:16 vai dizer: buscai no livro do Senhor e lede. Então, a Bíblia também se chama de livro do Senhor. Então, Escrituras, Sagradas Escrituras e livro do Senhor. O que mais? Ela também se autodenomina a palavra de Deus. Marcos capítulo 7, versículo 13. Validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós transmitistes. Então, ela também se autodenomina a palavra de Deus. Hebreus 4:12 vai dizer: porque a palavra de Deus é eficaz. Então, outro versículo em que a Bíblia se autodenomina palavra de Deus. Certo? Outra denominação, os oráculos de Deus, Romanos 3:2. Muita em todo sentido, primeiramente porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Então, estes oráculos de Deus também é a Bíblia chamando a si mesma desse nome. Louvado seja Deus. Ok? Muito bem. E quais são os materiais que foram utilizados na composição da Bíblia, né? Nós temos aí 4 materiais que foram utilizados nesta composição da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Primeiro foi as tábuas de pedra, em que Moisés ele recebe a ordem de Deus para se inscrever. Tá certo? Nós tivemos o papiro, como a gente já comentou um pouco. Tivemos o pergaminho, também tivemos a ostraca, certo? E atualmente nós temos o papel, tá certo? Que é o material também usado na composição da Bíblia, tá bom? Então as tábuas de pedra, nós vemos aqui o exemplo dos 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra, lembrando que Moisés ele ficou 40 dias no monte, recebeu as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, e aí ele desce, acontece aquele episódio do bezerro de ouro, ele quebra as pedras, né? E Deus manda ele retornar de novo, ele passa uns 40 dias para receber novamente as pedras da lei, tá certo? Então nós temos lá em Êxodo 24:12, que vai dizer: depois disso o Senhor Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para lhes ensinares. Então nós vemos aqui a ordem de Deus a Moisés para que ele escrevesse, certo? Para que ele recebesse as tábuas de pedra, então escritas pelo próprio Deus, para que assim ele passasse ao povo o desejo de Deus, a lei do Senhor. Êxodo 31:18 também diz: deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo Deus de Deus. Então aí nós temos essas tábuas em que Moisés, né, recebe de Deus, escritas pelo dedo de Deus. Só que essas aí são as que quebram, são as que são quebradas, e ele retorna novamente para que assim possa receber novas tábuas. Louvado seja o nome do Senhor. 2. O papiro, como a gente já viu, isso aqui é uma folha de papiro, certo? Elas são pressadas umas às outras, entre a casca dessa planta. Então nós temos o exemplo da planta de papiro, certo? Ela é mais ou menos assim, o junco. E aí é tirada entre a casca, é uma prensada sobre a outra, e assim forma essa consistência, tá certo? Aqui está uma folha de papiro chamada de biblos. Grave aí, começa a falar bonito aí, gente. Vamos lá, biblos. Fala comigo aí.
biblos, certo? Então, essa é a planta e esse aqui é o resultado da prensa, da entrecasca dessa planta e depois de ser colocado no sol para secar, tá certo? O papiro, qual é a data do papiro? 3000 a.C. Então o papiro é bem antigo. Então, isso aqui a gente já viu que é uma planta aquática que crescia junto aos rios e lagos do Oriente Próximo, cuja entrecasca servia para escrita. Essa planta existia ainda hoje, olha só. Ainda hoje, essa planta que a gente acabou de ver, ela existe no Sudão, certo? Galileia Superior e Vale de Saron. Então são os locais que ainda hoje você encontra essa planta. Então as tiras extraídas do papiro